Fiz esse vídeo porque lembro que alguém perguntou na sala como fazia para transformar um autômato finito com movimentos vazios em um AFD. Não precisa transformar em um AFN sem movimentos vazios e depois em AFD, dá para fazer direto. Façam o L. Eu vou gravar aqui mais esse vídeo também para poder explicar uma coisa que eu lembro também que alguém perguntou na sala, né? E foi uma dúvida minha também, e eu consegui entender agora, então eu vou compartilhar aí, que é o seguinte, né? Isso aqui, claro, assim, se você acompanhar os vídeos da professora Carla, do começo ao final, ela vai explicar de um jeito que é meio que um jeito universal, né? Para você converter de um autômato finito não determinístico, né? Seja ele com ou sem movimentos vazios, né? Para um AFD, para um autômato finito determinístico. Só que nos próprios slides do Paulo Maluf e na aula do professor Candré, eu acho que teve uma certa diferenciação, né? O Paulo Maluf faz de um jeito, a professora Carla faz de outro. Então eu vou ensinar o jeito da professora Carla aqui, né? Eu espero que fique um pouco mais fácil aí para explicar para vocês, né? Antes de começar assim a pegar esse autômato aqui, né? Esse AFN com transições vazias e transformar para um AFD, eu tenho que explicar o conceito aqui, né? Eu acho que é conjunto fechamento que chama. Mas assim, vai ficar bem intuitivo e vocês vão entender tranquilo. Basicamente, o conjunto fechamento, por exemplo, se eu falo assim, o E é do estado Q1, né? De cara, o próprio estado Q1 já faz parte dele. Eu acho que a anotação é essa, tenho quase certeza. De cara, o próprio estado, né, que você está fazendo, se aqui for X, aqui vai ter X, tá? Ele já vai fazer, ele já vai estar aqui contido. E quais são os próximos, Caio? Todos os estados que podem ser alcançados a partir daquele estado inicial, né, a partir do Q1 ou de X, enfim, por transições vazias. Vamos lá, a gente tem o Q1 aqui. Qual estado ele consegue acessar? Aqui é um Q3, né? Escrevi errado. Qual estado ele consegue acessar a partir de um movimento vazio? O Q3. Show? Então, voltem o vídeo aí, se vocês não entenderam, porque é muito importante que esse conceito aí esteja na mente de todo mundo, tá? Para poder eu conseguir fazer a explicação. Vamos lá, pessoal. A princípio, a gente tem que fazer o conjunto das partes, né? Que são todos os subconjuntos aí, referente aqui, né, a esse autômato. Acho que alguns de vocês já devem ter visto, mas se não viram, assim, eu acho que o máximo de conjuntos que você consegue ter no conjunto das partes é 2 elevado a n, onde esse n é o número de estados. Estou falando conjuntos, mas na verdade são estados. A quantidade de estados máxima aqui, né? Esse n, né, é o conjunto de estados que já tem no autômato que você quer transformar. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? O conjunto das partes desse autômato vai ter a princípio, né, 2 elevado a n, que é 2 elevado a 3, que dá igual a 8. Vai ter 8 estados. Se vocês forem procurar no vídeo da professora Carla, tem exatamente 8 estados. Mas alguns estados não vão ser alcançáveis, então por isso que eu digo a princípio, não é via de regra. Tipo assim, via de regra vai ter, mas em alguns casos não, isso não ocorre. Então vamos lá. Como é que a gente faz, né, para poder transformar? Primeira coisa, então vamos lá, vou botar aqui passo a passo. Primeira coisa que tem que fazer, né, desenhar, enfim, modelar, né, modelar o conjunto das partes. Então eu vou dar uma pausa aqui e aí eu volto aqui para vocês quando tiver tudo pronto. Aí, meu povo, voltei aqui, né? Ó, tá aqui os 8 conjuntos. A rigor, né? Como eu falei, são 8, mas depois você pode apagar alguns aqui e tal, beleza? E aqui é o conjunto, seria o estado vazio, né? Que é quando, tipo, tu tem a computação aqui, né? Tem um estado, aí ele tá lendo, tipo,
um caractere, um símbolo, né, uma letra, enfim, quer dizer, um símbolo é melhor dizendo, porque pode ser um 0, 1 também. E ele não reconhece, entendeu? Então, quando ele não reconhece, aí a gente faz aqui a interseção não, o, o movimento, né? Acho que vocês entenderam aí. Tá, vamos lá. Primeiro passo, modelar. Beleza. Qual é o segundo passo? Aqui, pessoal, o segundo passo é ligar, né? Tipo, fazer os movimentos. Então, como é que a gente vai fazer? Lembrando também que aqui é válido o quê? A gente tem que já... Acho que o segundo passo, na verdade, poderia ser esse, né? Definir os estados, ó, os estados finais. Eu acho que esse é um bom segundo passo aí. Lembrando, os estados finais vão ser a interseção, vão ter interseção com o estado final do autômato original. No nosso caso é Q1, então tudo que tiver um aqui vai ser estado final. Então, Q1, Q1, 2, 3, Q1, 3 e Q1, 2. Beleza? E aí, vamos lá, pessoal. O que a gente vai ter que fazer aqui, né? Resumindo. A gente vai ter que começar de algum lugar. Eu não lembro se tem alguma regra, tipo, eu começo desse estado inicial, desse ou desse. Eu não lembro se tem alguma regra. Eu acho que não, mas é bom vocês pesquisarem aí. Mas, enfim, eu vou começar pelo que eu quiser aqui, né? Fazendo o terceiro passo. Para cada um desses estados, para a gente conseguir definir os movimentos, a gente vai ter que calcular, né, acho que é assim que se chama, é o epsilon fechamento, que é aquele conjunto lá que eu expliquei no começo para vocês, tipo, o E fechamento, quer dizer, o E, né, eu falei epsilon, o E fechamento do Q1, do estado Q1, é o próprio estado e todos os estados alcançáveis a partir de movimentos vazios, então, Q3, tá? E aí o que a gente vai fazer? Aqui na verdade, pessoal, não é nem calcular o E-fechamento não. É calcular o E-fechamento, tá? O E-fechamento, da computação, né, de um símbolo. De um estado, né? Vou botar aqui de um símbolo, mas vocês vão entender aqui. De um estado, né? De um estado e de um símbolo assim. Então a gente tem aqui a função de computação e a gente faz aqui o fechamento disso. Vou mostrar para vocês aqui como fica melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o Q2. De exemplo aqui o Q2, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o fechamento da computação de Q2 lendo A. Q2 lendo A, pessoal, no autômato inicial vai para onde? Ele fica no próprio Q2. Então, esse aqui vai ser o fechamento dele. Ele fica no próprio Q2 ou vai para o Q3. Então, a gente tem aqui Q2, Q3, certo? E aí, quem é o fechamento, né, do Q2, Q3, vou botar logo assim, ó. Quem é o fechamento deles dois? Vamos lá. Vamos lá. O fechamento do Q23, se vocês forem parar para ver aqui, ó, o Q2, basicamente o fechamento aqui seria, o Q2 ele consegue ler a transição vazia? Não. O Q3 também? Não. Aí você já fala logo, então isso aqui é vazio, né, Caio? Errado, cara. Não é vazio, não. Lembra da definição que eu falei. Esse fechamento aqui, ele sempre vai conter o estado inicial, entendeu? O estado inicial e os estados alcançáveis por transições vazias. Se tiver só o estado ali, se ele não conseguir acessar nenhum outro estado através de transições vazias, então você vai ter ele, pô, tá ligado? O que não é esse o caso, que vai ter o Q3 também. Então, era só isso que eu queria deixar registrado. Então, aqui não é vazio, pessoal. Aqui é o próprio estado, né? A representação seria assim, né? Mas como a gente modelou aqui o conjunto das partes, o estado Q2, Q3, a gente disse aqui que ele é o Q23, entendeu? Lembrando aí a anotação do professor Carlos André. Aí tu me pergunta, Caio, mas o que é que isso significa, cara? Significa que aqui do Q2
eu chego no Q3 lendo A. Olha que beleza. Quer dizer, do Q2, lendo A, eu chego no Q23. E aí, pessoal, você vai fazendo isso para todos os estados, né? É meio trabalhoso, mas é o jeito. Então, vamos fazer aqui, né? É o E fechamento, agora o Q2 lendo B. É o E fechamento da computação do Q2 lendo B. É, isso mesmo. O Q2 lendo B. Isso aqui vai dar igual a o E fechamento, o Q2 lendo B, ele só vai para o Q3. O Q3, ele não lê nenhuma transição vazia, então é só o Q3. Então, ele vem para cá, lendo B. Deixa eu botar aqui também de vermelho para poder não confundir ninguém aí. Ó, entenderam? Eu vou fazer isso aqui sempre para todo mundo entender, mas tipo assim, pô, é, beleza, o Q2 terminamos aqui. Então, show de bola. Aí você vai fazendo aí, cara. Tipo, o Q3 aqui, ó, vamos lá. Q3, vamos tentar fazer de cabeça agora. O Q3, né? O Q3 lendo. Q3 lendo A, pessoal. Ele vai para onde? Ele vai só para o Q1. Então a gente vai ter o E fechamento do Q1. O E fechamento do Q1 é quem? É o Q1, tá? O Q1 e quem mais? Só o Q1, né? Errado, pessoal. Q1, Q3. Lembra? É o próprio estado e tem uma transição vazia, cara. Ele consegue chegar no Q3 aqui. Então, o que que é o que eu estou dizendo para vocês aqui? Como eu falei, o E do Q1 é o próprio Q1 e o Q3. Então, né, a gente vai ter esse estado aqui, né, que é representado, né, pelo Q13. Então, o que que a gente vai ter agora? Do Q3 para o Q13, lendo A, tá? Eu tinha me confundido aqui um pouco, pessoal, mas assim, é sempre bom vocês fazerem a anotação mesmo, fechamento, computação, piriri, tal, não sei o que. Acho melhor, para não se confundir, mas cada um faz o que quer aí. Vamos agora para o Q3. Eu tenho aqui o Q3, né, lendo B, certo? A computação do Q3 lendo B, e vamos fazer o fechamento. Isso aqui é igual ao quê? É, o Q3 lendo B. O Q3 lendo B, ele não tem nada, né, galerinha? Se vocês forem ver aqui, ó, ele não lê o B. Então, ele vai aqui, né, para o estado vazio. Deixa eu só arrumar bem aqui rapidão. Aqui, ó. Beleza. Q3 lendo B. Deixa eu desenhar um pouquinho maior também. Meu Deus, cara. Pronto. Q3 lendo B, tá? Então, terminamos já Q2 e Q3. Então, vamos agora para outro estado. Vamos agora para o, sei lá, Q1, 2, 3. É meio merda, né? Porque ele é difícil de fazer, mas vamos lá fazer ele. A gente vai ter aqui o fechamento. Aí a gente vai ter o seguinte agora, Q1, 2, 3, né? Como é que vai ser isso aqui, pessoal? Vai ser o E fechamento da computação de Q1, lendo A, união com a computação de Q2, lendo A, né? União com a computação de Q3, lendo A, pessoal. Olha aí, ó, que beleza. Q1 lendo A, isso aqui vai para onde? O Q1 lendo A vazio, né? Q1 não leu A, é isso mesmo? É. Q2 lendo A. Q2 lendo A fica no Q2, né? Ou no Q3, então vai para o Q2, 3, união com o Q3 lendo A. Q3 lendo A vai para o Q1, né? Vai para o Q1. Então, isso aqui no final, isso aqui tudo vai dar o próprio Q1, 2, 3. Deixa eu apagar aqui. Vai dar o próprio Q1, 2, 3. Né? Então, basicamente vai dar todo mundo aí, né? Porque ele vai se ligar. Vai ter ele próprio, né? Como eu disse, no conjunto. E todos os estados aí que a gente consegue acessar, né? A partir do Q1 com transições vazias. Então, vai ser ó, o próprio Q1, o próprio Q2
o próprio Q1, o próprio Q2, vamos lá, que mais? O próprio Q3, né? E é basicamente isso, né? Vai ficar isso mesmo, porque já é a união de todos os estados. Então, lendo A, ele fica nele mesmo. E aí, pessoal, voltei aqui de novo. Cara, eu sempre estou fazendo, conferindo aqui com o da professora Carla, porque às vezes eu tenho umas ideias assim meio é, equivocadas e tal, aí eu sempre conferindo, mas é exatamente como eu falei. Aqui é um Azinho mesmo. Enfim, agora vamos fazer o Q1, 2, 3, né? A computação dele, lendo B, aquela coisa, o E fechamento. Pessoal, aqui tipo assim, é a computação do Q1, 2, 3 lendo B, de novo, a união, né? Então, o Q1 lendo B vai para o Q2, vai para o Q2, a gente vai ter o Q2 aqui, o Q2 ele lê também o B, vai para o Q3, e o Q3 não lê nada, então a gente vai para o estado Q23, né? Q23 é o E fechamento, né? De Q2 e Q3. Então vamos lá, isso aqui de cara já vai ter, né, o próprio Q2 e o próprio Q3, só que no nosso caso aqui é o Q23, né? Quem mais? O Q2 não tem transição vazia, não tem movimento vazio. E o Q3 também não, então vai ser só ele mesmo, fazendo ligação aqui com o B, tá? Pessoal, eu recomendo muito, muito mesmo que vocês vejam o vídeo da professora Carla. Eu estou tentando explicar um pouco aí para ver se vocês entendem, enfim. Mas é isso, que eu tentei apresentar aqui de uma maneira mais simples aí foi o conceito desse conjunto E-fechamento, né? Tipo assim, estou tentando trazer aqui uma perspectiva não tão formal, né? Sem aquelas, como é que eu posso dizer? Sem todo aquele aparato matemático, sem todo aquele formalismo matemático, mas sim para vocês conseguirem resolver questões e acertarem aí. Depois vocês dão uma olhada aí na resolução completa, se a autômato ia ficar um pouco grande, mas eu consegui fazer certo aqui até o momento em que eu resolvi gravar. Então é isso, pessoal. Só para vocês pegarem um pouco da ideia aí. E espero que tenha dado para entender um pouco.